Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Capítulo 6, a carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 6. Glórias a Deus. Diz assim o versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados justamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Glória a Deus. Sente aí glorificando a Deus. Nós estamos estudando, meditando, glorificando a Deus com a doutrina da justificação. E nós tivemos uma preleção na segunda-feira passada, compreender a importância dessa doutrina, pois ela é fundamental para que nós venhamos evitar conceitos errados acerca de Deus, acerca da justiça de Deus, acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e entender a doutrina da justificação e lhe ajuda a você compreender a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e ao mesmo tempo te permite você defender a soteriologia. Porque hoje existe uma tendência no mundo cristão de querer confundir a nossa soteriologia, ou seja, de querer confundir a nossa salvação. A nossa salvação sempre foi e sempre será por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu fiquei muito parecendo aquele pregador. Não pode. Está certo que paraense faz o tal, mas aqui tem muito hoje. Glória a Deus. Até eu estranhei. Põe lá a tua mão santa lá, vai lá. Põe a tua mão santa lá. Glória a Deus. Resolve esse negócio aí. A gente já é paraense de graça, né? 2, 3, e aí vai. Aí o som ainda ajudando aí, só Jesus na causa. Glória a Deus, maravilha. Pois bem, por causa dessas compreensões equivocadas da Bíblia, estão querendo substituir a salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por outros meios de salvação. E quando a gente analisa a doutrina da justificação, a gente compreende que não há outro meio para que o homem seja salvo, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Por causa de quê? Porque a justificação gerou um sacrifício, ou o sacrifício gerou uma justificação. E o sacrifício já ocorreu, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E se Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aí sim nós estamos justificados em Cristo. Toda essa carga de pecado, amado, que tu carregas, ou que tu carregavas, toda a imundícia, toda a pecaminosidade que te afastava de Deus, te tornava impuro e injusto diante de Deus, a morte de Cristo na cruz do Calvário te deu a remissão e te fez justo. Ou seja, o pecado que estava sobre nós ficou sobre Cristo, e a justiça de Cristo que estava sobre ele veio sobre nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Então não existe outro meio de salvação a não ser Jesus, o Senhor. Se alguém querer falar para você de outro meio, você explica de modo correto e biblicamente, e aí haverá de convencer as pessoas sobre isso. É deste assunto que nós estamos tratando. E para hoje a gente precisa entender, a partir de alguns textos bíblicos, os fundamentos da justificação.
Por que nós precisamos compreender o fundamento da justificação? Para passar de vez esse pensamento equivocado sobre a nossa salvação. E ainda incorremos em alguns erros, né? No nosso linguajar, no cotidiano. O irmão está passando por uma dificuldade, está passando por uma adversidade, e alguém chega com ele e diz assim, está purgando os pecados para poder chegar na glória. Não é bem assim. Ninguém purga pecado para chegar na glória. Jesus, sim, purgou os nossos pecados e nós chegaremos na glória. O irmão deve estar colhendo aquilo que ele plantou, o irmão deve estar passando por uma enfermidade, por uma tribulação, e isso incorre para todos, infelizmente. Todavia, aqueles que estão seguros no Senhor, todavia aqueles que estão ligados com a sua fé no Senhor eterno Deus, haverão de passar a tribulação, e quando passar a tribulação, cantarão o hino da vitória, porque o Senhor também os concedeu isso. É um equívoco achar que porque a irmã lá, né, adoeceu ela, adoeceu o marido dela, aconteceu um infortúnio com o filho e tal, achar que o irmão está pagando pecado. Então, larga o cristianismo então de mão, esquece Jesus e vai viver essas fábulas aí, né? Porque são fábulas, não tem base bíblica. O pecado que estava sobre si era nosso. Jesus era santo. Jesus foi santo. Jesus foi justo. Não encontrou-se pecado no Filho de Deus em todo o período da sua encarnação. Há de se notar, por exemplo, amado irmão, por que Jesus foi batizado então nas águas, né? Essa célebre pergunta. Se para nós cristãos o batismo nas águas é um sacramento que nós devemos passar por ele, e é uma demonstração pública, é por imersão, é por mergulho. Isso prova, isso esclarece, isso diz biblicamente que nós estamos livres de todo pecado e agora somos nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós, porque somos pecadores, precisamos passar por águas batismais. E por que Jesus passou? O próprio texto de Mateus explica isso de uma forma muito categórica. Capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus. Dizendo que Jesus, ao chegar com João o Batista, que era o batizador na época, na região da Judéia, João disse, olha, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Aí Jesus responde para João o Batista. Ele diz assim para ele, olha, convém cumprir as escrituras. É por isso que Jesus foi batizado. A segunda razão é o próprio episódio do batismo de Jesus. É interessante o episódio do batismo de Jesus. Quando Jesus está sendo batizado em água, senhoras e senhores, acontecem algumas ações nesse contexto. Primeiro, o céu se abre. Segundo, do céu desce o Espírito Santo, uma simbologia, em forma de pomba. E na terra está o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo batizado em águas batismais do rio da Judéia. No céu está o céu aberto, a glória de Deus instalada ali, e ouve-se uma voz, a voz do Eterno dizendo assim, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouvi em outras versões. E quando a gente olha, por exemplo, para a figura do Espírito Santo ali representada por uma pomba, a pomba fala de pureza, fala de santidade. Se fosse fogo, como foi no dia de Pentecoste, daria a ideia de purificação, de transformação. Mas como Jesus era santo, veio a pomba falando de pureza. Tem um crente aí para dar glória a Deus? Então aí está o segredo. É que esse pessoal, eles não têm chocolate quente na segunda-feira nas igrejas deles. Ele não tem pastor para ler Bíblia, para estudar, se preocupar em pregar a palavra biblicamente correta. Aparece lá uns pernas de pau, enganando o povo, infringindo o povo, incorrendo o outro. E o povo, por sua vez, não tem escola dominical, não tem escola de líder, não tem curso e não tem nada. Até Bíblia não tem, que eles inventam um tal dos livros lá, um tal de Ellen White, livro do São Cipriano não sei de onde, e tanta confusão, se a Bíblia já está revelada, se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é inerrante, se a Bíblia é perfeita. Fala para o irmão que está do teu lado, fica vivo, hein? Porque essas imundícias estão espalhadas. Amém? Amém? Só quem está vivo aí, dá uma glória a Deus. Não se deixe, irmão, ser persuadido por esses engodos, por esses despreparados.
Eles andam aí com umas malas do lado, entendeu? Eles têm um dia para andar. Tem uns que andam dia de sexta, tem outros que andam dia de sábado. Nós andamos todo dia pregando o evangelho, dizendo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Jesus, só Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Só quem tem Ele adora. Só quem serve a Ele adora. Só quem já foi salvo pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá um glória a Deus bem alto aí. Acorda aí, crente. Aleluia. Amém. É verdade. Entendeu? O sujeito não consegue entender uma simbologia do Espírito Santo. Uma coisa tão simples, né? Fala de pureza. Então Jesus está ali sendo batizado porque Ele é santo, porque Ele é puro, porque Ele é o Filho de Deus, é o desejado de todas as nações, é o eterno, é o Salvador da nossa vida. A Ele nós devemos ouvir. Amém? Então a gente precisa entender o que, pastor? Esse fundamento da justificação, para que a gente não seja confundido. Então lá vai. Primeiro fundamento da justificação é esse bem aqui. A origem da nossa justificação não está nas nossas obras. A origem da nossa justificação também não está na nossa fé. A origem da nossa salvação não está na nossa maneira de ser enquanto cristão. O seu comportamento, o seu testemunho. Pastor, aonde é que está a origem da nossa salvação? Na graça de Deus. Simplesmente na graça de Deus. É pela graça de Deus que somos justificados. Todos nós, grandes e pequenos, homens e mulheres, novos e velhos, todos nós, diante de Deus, somos miseráveis, somos pecadores. Então não tem como nós, ainda que vivemos, por exemplo, o período chamado, quando somos crianças, chamado período da inocência, ainda nesse período, pastor Juarez, não há como sermos justificados diante de Deus. É a graça. A graça de Deus vem sobre o inocente. Olha que coisa linda. Amém? É só você analisar o nascimento virginal de Jesus. Maria recebe a visita do anjo, e o anjo diz assim: olha, do teu ventre, tu terás um filho. E ela disse: mas como? Eu não conheço varão. Maria era virgem, ela estava noiva de José, mas eles ainda não haviam os conhecido. E ela disse: mas como isso? O comportamento de Maria diante do anjo foi diferente do comportamento de Sara antes do anjo. Sara riu, não acreditou. Maria estava coerente. Não posso ficar grávida porque eu não me deitei com homem nenhum. Ela estava certa, biologicamente correta. Entendeu? Tem gente que ainda não quer nem ouvir Maria hoje. Mas ela estava certa. Aí o anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. A graça de Deus vai descer sobre ti. E a obra que Deus vai fazer sobre o teu corpo, sem conhecer homem, tu vais ter que dar a luz ao Filho de Deus. E a Bíblia diz que até que Jesus nascesse, Maria não teve relações sexuais com José, e nem José com ela. E aí, quando Jesus nasce, por obra e graça do Espírito Santo, a graça está encarnada. Aleluia. É por isso que veio pessoas do Oriente visitar Jesus, sem convite, sem anúncio de WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram. Eles olharam para o céu, olharam para as estrelas, cumpre-se a profecia. E eles vieram. Aí sabe o que eles trouxeram como presente por nascimento de Jesus? Trouxeram ouro, Jesus escapuliu. Ouro, incenso e mirra. Ouro porque ele é rei.
incenso, porque ele é sacerdote, e mirra, porque ele é profeta. Aleluia, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Tem um crente aí para dar glória a Deus? Olha que Deus maravilhoso é esse. A gente, quando o menino nasce, a gente manda um papelzinho, né? Chamado baby chá, né? Um trem assim, manda para lá, manda para cá, e pede que traga não sei o quê, e traga não sei o quê, e traga não sei o quê. Jesus não precisou isso, a profecia se cumpriu, Maria ficou grávida, José levou 40 chibatadas, e depois de 9 meses o Salvador nasceu. E a Bíblia diz que ele cresceu em graça, conhecimento e estatura. Aleluia. Quem pode adorar ele? Amém? Então, qual é a fonte, ou melhor, qual é a origem da nossa justificação? A graça de Deus. Adão, Eva e todos depois dele, nós e os que virão depois de nós, antes que aconteça a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, são salvos pela graça. Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo de número 24, pegue lá na sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo de número 24 que eu li, diz assim: sendo justificado gratuitamente, ou seja, de graça, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Então foi assim que aconteceu. Alguém na origem, no começo, se preocupou pela humanidade perdida e deu origem à nossa justificação pela graça de Deus. Aleluia. E aí a gente pergunta, por que que o texto paulino diz, versículo de número 24, diz que sendo justificado gratuitamente? Por quê? Porque essa graça que veio para nós não exige nada de nós para a justificação. Daí a compreensão que muitos não têm. É preciso fazer alguma coisa para você ser salvo? Não. Você não precisa dar esmola, você não precisa guardar sábado, você não precisa fazer penitência, você não precisa carregar uma coisa daqui para lá. Não, você só precisa crer nesta palavra profética. Você só precisa crer na doutrina da justificação. Você só precisa crer no autor da sua salvação. Você só precisa crer em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que eu quero dizer para você, que a justificação, além de uma origem, ela tem uma base. Qual é a base da justificação? Por incrível que pareça, isso não é explicado. Sabe qual é a base da nossa justificação? É o sangue do Cordeiro. O sangue é a base. Por que que a gente celebra a Santa Ceia? Por que que a gente toma do vinho? A gente bebe do vinho? Está aí a explicação. Por que que o crente, ao aceitar Jesus, ele tem que se batizar nas águas, e é um dos sacramentos mais importantes do cristianismo, e ele tem que fazer o outro sacramento, que é a celebração de Santa Ceia. E eu fico admirado, certos crentes, que eles não querem se batizar. Você acredita que tem crente que não quer se batizar, presbítero Josias, porque ele tem medo de perder a aposentadoria do primeiro casamento? Diz, não, para me casar, vou ter que trocar o nome e tal, eu vou perder a aposentadoria. Está perdendo a alegria de celebrar que você morreu para o mundo e você está vivo para Cristo. Está perdendo a alegria de participar da Santa Ceia, beber do vinho, que é o motivo pelo qual nós estamos justificados, o sangue lacerado na cruz do Calvário, e comer do pão, que é o corpo de Cristo que foi maltratado no madeiro, para que nós pudéssemos estar aqui pela redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justificado. Meu filho, juiz nenhum ia nos justificar, advogado nenhum ia nos defender, tribunal nenhum, por mais lúcido, por mais fiel à sua tribuna e às suas leis, conseguiria defender a humanidade. Mas o eterno Deus enviou seu Filho ao mundo,
e ele derramou o seu sangue lá no madeiro, e pelo seu sangue derramado houve uma purificação de nossos pecados, e nós nos tornamos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Só quem pode agradecer a ele por isso, só quem pode glorificar a ele por... Alguém tinha que morrer. O cordeiro que era morto, Ivonildo, lá no Antigo Testamento, era uma simbologia, era uma demonstração do que viria a acontecer no futuro. Quando o precursor de Cristo está andando nas terras da Palestina, que ele vê Jesus já apresentado como Messias enviado, ele não chama como meu primo Nazareno chegou aí. Ele também não chega com ele e diz assim: ó, vem cá, primo, vem ver meu ministério aqui, expoente aqui na Judéia. Ele abre a boca e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque João está dizendo o seguinte, que ele vai morrer, ele vai derramar, ele vai espargir o seu sangue, e nós seremos sarados, e nós seremos purificados, e nós seremos tirados do mundo para poder habitar as mansões celestiais pela purificação do sangue do Cordeiro. Amém? Bora ler o texto, Pega a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, e o versículo de número 25. Ah lá, facilzinho. Diz assim, ó, 3 de Romanos 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Aleluia. Amém? Amém? Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Diga: o sangue foi derramado. Diga: o sangue foi derramado. O sangue foi derramado. Aleluia. Glória a Deus. Alguém morreu por você. Alguém derramou o seu sangue por você. Alguém deixou ser imolado por você, por mim, por você. Compreenda isso de uma vez, porque quando nós compreendemos isso, há temor em nós. Quando compreendemos isso, há reverência com a Santa Ceia, há respeito com a Santa Ceia, há cuidado com a ceia do Senhor. Tem gente que come e bebe indignamente, e a Bíblia diz: come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que não é bom ceiar quando você está indigno, quando você está... Pastor, o que é que eu faço? A Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Então você deve se examinar, você deve se olhar: eu não estou bem, eu não estou pronto, há falha em mim. Aí o que você faz? Você se arrepende, você pede perdão, você pede misericórdia. Por quê? Porque capítulo 6 de Romanos está escrito, eu li para você, versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. Do mesmo modo, é errado você pular a Santa Ceia por qualquer razão. Pular a celebração de Santa Ceia por qualquer razão, por qualquer motivo. Terceiro, você não quer fazer este sacramento ou participar deste sacramento, e as intenções são várias. Primeira, tem crente que diz assim: não, é muita responsabilidade, não dá ainda, aí ele recua. Outro diz assim: não, aí eu não vou poder fazer mais aquilo que eu gosto de fazer, tá, e tal, pá e pá. Me ajude, irmão, diga assim: o sangue de Jesus, que tem poder, te lave. Aleluia, glória a Deus. Então, pastor, o que é que nós devemos fazer? Entender a justificação, porque alguém derramou o sangue, e precisa ser temido, precisa ser honrado. Eu vou falar um negócio aqui que vai mexer com a tua cabeça. Você sabia que não é correto expulsar demônio pelo sangue de Jesus? Ah, pastor, a vida inteira expulsei demônio pelo sangue de Jesus. Pois é, a tua sorte que é a dispensação da graça. Mas quando você fala no sangue de Jesus para o demônio, você está querendo dar uma purificada nele. E demônio não se purifica.
Como é que é? Está escrito. E no meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios. Mateus capítulo 16. Amém? O que é o sangue? O sangue purifica. O sangue limpa. O sangue santifica. O sangue justifica. Que demônio quer ser santificado? Agora repreende no nome de Jesus, que ele sai correndo que nem um cachorro de mudança, porque o nome de Jesus tem poder. Aleluia. Quem pode adorar o nome dele? Ele está aqui essa noite. Quem sente a presença dele? Quem pode engrandecer o nome dele, irmão? Não tenha medo, irmão, não tenha. Não se acha fragilizado, não se acha incapaz. O sangue do Cordeiro te purificou de todo o pecado. O sangue derramado te limpou de toda a transgressão. Tem uns crentes, obreiro, Emerson Costa, que ele fica alimentando coisa velha do passado na mente dele. Ele não entendeu o propósito de justificação. Ele fica aquele pecado, meu Deus do céu, e se o céu saber, se meu pastor saber, meu Deus, meu filho, Jesus já perdoou, esquece isso. Tem uns que tem até trauma. Aí aparecem uns movimentos aí do G12, você tem que fazer a regressão, voltar na infância, para você... E Jesus foi para onde? Foi para a Arábia? Foi para a Ásia? Foi para a Coreia? Foi para onde? E o sacrifício? E a redenção? Foi para onde? Você está me entendendo? Quem aceitou a Jesus Cristo? Só quem aceitou a Jesus Cristo. Então agradeça pelo sacrifício. Venha para a Santa Ceia, celebre, faça festa. Dê bom testemunho. O sangue te purificou. Você não precisa nem de magia negra. Você não precisa de tambor. Você não precisa fazer peregrinação. Você não precisa fazer regressão. Você não precisa ir na mandinga lá do retrocesso do G12. Você só precisa, e já foi pago, do sangue derramado no madeiro. E é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nenhum outro sangue precisa ser derramado. Vou falar de novo. Nenhum outro sangue precisa ser derramado. Correto? Amém? Está escrito. Está escrito. Versículo de número 25 do capítulo 4 de Romanos. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Mas eu quero que você leia um outro versículo, porque esse texto aqui ele é muito interessante. Tá? Esse texto é muito interessante. Bora ler o capítulo 5, versículo número 9. É um pedacinho bem aqui, que diz assim, ó. Olha aí. 5:9, achou aí? 8:9. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa aqui? É o juízo de Deus que virá sobre a terra. Aleluia, aleluia. Aí o inimigo vai chegar, mas não presta. Aí o inimigo vai dizer, mas não vai ter jeito para ele, não vai ter jeito para ela. Aí o sangue purificador vai estar lá derramado, vai dizer, não. Aleluia, glória a Deus. Conta uma história aí muito interessante, ela é verídica, de que certa ocasião, um sujeito desse aí que faz as magias, indo ao cemitério e tirando os corpos das pessoas, ora morta, aí pediram para ele que ele fosse ao cemitério e tirasse o corpo da última pessoa sepultada. Quando ele chegou lá, descobriu que a cova tal tinha a última pessoa, o corpo estava quentinho. Só que quando ele começou a cavar o buraco, começou a dar azar na moda aí do mundo. Não dava certo, não conseguia. Aí baixou um santo e disse, olha, esse corpo aí tu não pode mexer. Por quê? Porque era o corpo de uma irmã do circo de oração, que orava, que jejuava. Deixa eu te contar um segredo. Até sob a tua morte, 7 palmos de areia sobre a tua cabeça, se tu tiver lavado no sangue do Cordeiro, ninguém te toca. Aleluia.
É por isso que Deus disse para o povo de Israel, quando ele estava lá em Gósens: olha, pega o cordeiro, imola o cordeiro e passa no umbral da porta o sangue do cordeiro. Porque quando o anjo da morte passar na porta que tiver o umbral, melado pelo sangue do cordeiro, não vai morrer primogênito. Mas se não tiver o sangue do cordeiro no umbral da porta, nós não vamos nos responsabilizar. Sabe o que aconteceu com o Egito? Inclusive na casa de Faraó, todos os primogênitos morreram, de homens e de animais. Mas os moradores de Gósens, que estavam lá, a distante da terra da cidade do Egito, por causa do sangue do cordeiro, no umbral da porta, nenhum primogênito morreu. Levanta a tua mão direita para receber. O sangue de Jesus te guarda, o sangue de Jesus te limpa, o sangue de Jesus te protege. Protege a ti, protege teu esposo, protege a tua esposa, protege a tua casa, protege os teus filhos. Amém? Só não serve para expulsar demônio. Amém? Glória a Deus. Próximo. Nós estamos falando sobre aquilo que nos faz entender pela Bíblia o fundamento dessa justificação. Primeiro, nós dissemos que a origem da nossa justificação é justamente a graça de Deus. Segundo, a base da nossa justificação é o sangue do Cordeiro. E terceiro, o meio da nossa justificação. Sabia que existe um meio? Ou seja, uma espécie de caminho, chama-se, de 2 letras, chama-se fé. Fé. A fé é o meio pelo qual nós alcançamos esta bendita graça. Você tem que acreditar. Tem que acreditar. Se você não acredita, aí paciência. Quantos acreditam? Se você não acredita, as coisas começam a acontecer e com você não acontece. O reino de Deus avança e você não avança. Você não consegue se envolver nesse projeto. Você fica à margem, você é um espectador. Você não consegue ser íntimo. Amém? Glória a Deus. Amém? Existem 3 tipos de crente na igreja: os íntimos, os necessários e os estratégicos. Vire para o irmão que está do lado e diga assim: eu prefiro ser íntimo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vou te ajudar para tu dar glória. O íntimo é aquele que se debruça no peito de Jesus. O íntimo é aquele que não abandona. Os 11 discípulos abandonaram e João ficou lá. Todo mundo foi embora, eu sou íntimo. O íntimo caminha desde cedo sendo cuidado por ele. Ele cuida como pai e o íntimo é como filho. Ele disse para Maria: Maria, eis aí tua mãe. Ele disse para Maria: Maria, eis aí o teu filho. Disse para João: João, eis aí tua mãe. Porque quem cuidava de João era Jesus, que era órfão de pai e mãe. Aleluia, quem pode dar glória. O íntimo está perto. O íntimo ele faz assim: eu vou subir no monte e vai acontecer coisas inefáveis. Tu vai para assistir e ver tudo de perto. Vocês outros não vão. Só vai os íntimos. Quem está entendendo da glória? O íntimo ouve a voz de Deus no deserto e não se apavora. O íntimo ouve a voz de Deus na tempestade e não se apavora. O íntimo está todo mundo sem entender nada. Ele abre a boca e diz assim: é o Senhor que está aí. Ele disse lá no monte, lá no rio Tiberíade, estava todos os discípulos lá, inclusive Pedro. Ele disse assim: olha, é o Senhor. Pedro logo vestiu uma roupa, caiu na água e se escondeu. Sabe por quê? Porque íntimo conhece o seu Senhor, ainda que esteja no meio de um mar bem distante. Quem está entendendo adora. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele. Porque quando a gente está passando por dificuldade, ele chega. Porque quando a gente está só, ele acompanha. Porque quando a gente está com medo, ele diz: não temas. Porque quando a gente diz: estou fraco, ele diz: ser forte. Porque quando a gente diz: não vai dar certo, ele diz: eu estou contigo e vou te ajudar. Diga para o irmão que está do lado: nós precisamos ser íntimo. Nós precisamos ser íntimo. Diga para ele, diga para ela: nós precisamos ser íntimo. Quem está mais perto
mais sabe, mais sente, mais entende, mais recebe. Quem está longe não entende, não sente, não recebe. Quem pode glorificar o nome dele? Aleluia. Então o meio da nossa edificação chama-se fé. A gente precisa acreditar, Benjamin. E olha, a nossa crença hoje é diferente da crença dos dias de Jesus. Por quê? Porque eles viram. João viu, Pedro viu, Tiago viu, todos os apóstolos viram. Mas nós não vimos, nós ouvimos. Só quem já ouviu a voz dele. Aí é diferente. Amém? Quem ouve acredita, quem ouve sente. Amém? É que nem vento. Vento você não consegue pegar, vento você não consegue ver, vento você sente. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Quem pode adorar Ele? Quem pode exaltar o nome dEle? A brisa do Espírito Santo está na casa. Sentimos a presença dEle, agradecemos a Ele, porque existe um meio pelo qual. Agora deixa eu te contar um segredo desta fé. Essa fé tem um autor. Hebreus escreve que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda isso aqui. Porque é mediante a fé, é mediante eu acreditar. Aí eu pego um livro desse, amado irmão, e começo a ler carta de Paulo aos Romanos, e ele vai traçando todo o entendimento sobre a justificação. De repente a minha mente pode ficar confusa, mas como assim? Por causa disso, por causa daquilo. Aí olha só, a gente é perdoado os nossos pecados, amém, verdade, mas a gente pode cair em delito de pecado a qualquer hora, porque estamos nesta carne. Cadê o justo aqui hoje? Cadê o santarrão aqui hoje? Cadê o que diz que tem mais intimidade com Deus? Cadê? Não veio, não está aqui. Aqui veio aqueles que estão precisando da graça. Aqui está aqueles que estão cansados da lida do dia, mas vieram para a casa do papai. Esses que disseram, falaram mal de mim, mas eu vou à casa de meu Deus. Não está fácil, os dias são trabalhosos, mas eu vou à casa de meu Deus. Ah, mas como é difícil essa jornada. Ah, mas como está sendo difícil esse tempo meu. Ah, mas como estou tendo dificuldade no meu casamento. Ah, mas como estou tendo dificuldade com os meus filhos. Ah, mas como estou tendo dificuldade lá na empresa, lá no comércio. Mas eu vou adorar o Rei dos Reis. Eu vou adorar o meu Senhor. Eu vou cantar. Eu vou me ajoelhar. Eu vou abrir a boca de adorador e dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só quem faz isso é íntimo. Só quem é íntimo. Aí você vai usar o quê? A fé. Somente a fé. Somente a fé. A fé te promove. A fé te sustenta, irmão. A fé te alimenta. A fé te inquieta para tu mudar de fase. Diz: eu preciso sair dessa situação, Senhor. E você invoca o nome do Senhor pela fé, e Deus te tira da situação. A fé te faz fechar a porta do teu quarto, só tu e Deus, te ajoelhar e te prostrar e dizer: Senhor, eu vou esperar bem aqui até o cumprimento profético. A fé te faz cantar o hino: ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que não haja um só animal no campo, nele confiarei. Ah, você pode salmodiar, você pode tributar, você pode adorar, você pode se alegrar, você pode jubilar, porque com ele, pela fé, pode todas as coisas nele. Ninguém tira isso de você. Por quê, pastor? Porque a fé é invisível. De José tiraram o carinho do pai. De José tiraram o convívio da família. De José tiraram as suas vestimentas, que ora o pai fizera com o maior trato de um costureiro da época.
uma túnica de várias cores. De José tiraram a alegria. De José tiraram a esperança quando venderam para os ismaelitas. De José, quando ele conseguiu levantar a cabeça na casa de Potifar, tiraram novamente sua roupa. De José tiraram sua liberdade e ele ficou preso no calabouço. Mas de José nunca conseguiram tirar a fé no Deus de seu pai chamado Jacó. E a Bíblia diz que a seu tempo Deus exaltou pela fé. Está escrito, carta aos Hebreus capítulo 11. Pela fé José deixou de ser escravo para se tornar governador. Aleluia. Aleluia. Quem pode exaltar o nome de Deus? Quem pode exaltar o nome de Deus? Pela fé pode tirar qualquer coisa de você, a vestimenta, o prestígio, teu nome pode ir para a lama, podem falar mal de ti, falar mal da tua mulher, falar mal dos teus meninos, pode zombar da tua casa, pode zombar da tua igreja, pode zombar até do teu pastor, pode falar asneira da tua decisão, mas a fé que está dentro de ti, ela não vai fazer você se abalar. Só quem está de pé adora aí. Só quem está de pé aí. Só quem tem mãos levantadas. Ainda que os calos estejam sobre as mãos, ainda que os pés estejam cansados, João, de tanta jornada difícil, mas a fé é inabalável. Cadê os crentes que têm fé? Aqueles que passaram a pandemia do Covid-19. Cadê os sobreviventes da pandemia do Covid-19? Cadê eles? Aqueles que tomaram a primeira dose, aqueles que tomaram a segunda dose, aqueles que tomaram a terceira dose e estão de pé. Cadê eles? Cadê eles? Não deram trombose, não deu constipação, está de pé. Esses são aqueles que acreditam na eficácia do poder. Cadê aqueles que nem tomaram vacina e que nem pegaram o Covid? Cadê aqueles que nem pegaram o Covid? Ficaram lá, indo para a rua, indo para o trabalho, evangelizando, pregando no Missão IT, indo para o discipulado. Cadê? Foi a fé, foi a fé, foi a fé. Agora escuta, olha bem para mim para tu não ficar soberbo. A fé não salva. É pela fé que nós somos salvos. Mas a fé não salva. Amém? Tem muita gente acreditando aí e vai se decepcionar, crendo num Deus que tem olhos, mas não vê. Crendo num Deus que tem ouvido, mas não ouve. Crendo num Deus que tem boca, mas não fala. Crendo num Deus que tem pé, mas não anda. Crendo num Deus que tem garganta, mas da sua garganta não sai palavra alguma. Tem gente crendo na eficácia de uma autoridade e na ciência de uma autoridade espiritual e vai se decepcionar. Tem gente acreditando no poder do dinheiro, da sabedoria conquistada. Tem gente acreditando na força do braço. Tem gente acreditando no sistema que está hoje aí no governo. Tem gente acreditando na ordem do dia. Nós acreditamos em Jesus e ponto final. Aleluia. Vamos ler um texto, Abra a sua Bíblia. Romanos, capítulo 5. E o versículo de número 1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Quem acredita no sacrifício expiatório de Cristo? Quem acredita nas marcas do madeiro
colocada na mão e na sua lateral. Quem acredita? Sangue e água sendo espargido do cordeiro. Quem acredita? Quem acredita? Ele pendurado entre dois madeiros. Quem acredita? José de Arimateia chegando com Herodes e dizendo assim: eu quero o corpo dele. Quem acredita nesse episódio? Esse é um dos mais lindos episódios que a gente esquece de pregar, Emerson Costa. José de Arimateia era um senador. José de Arimateia era uma autoridade no sistema romano da época, dentro da cultura judaica ali. Mas José de Arimateia conheceu Jesus, acreditou nele e foi um instrumento de Deus na hora da sua morte. Sabe por quê? Porque Jesus tinha que ser morto na sexta, ser enterrado na sexta para cumprir a profecia e no terceiro dia ter que ressuscitar. O calendário judaico, dos dias do calendário judaico não é de 24 horas, é de 12 horas, 6 da manhã, 6 da tarde. Sexta, sábado, domingo de manhã, Jesus ressuscita. É tão linda a história de Jesus que não precisou nem de missa do sétimo dia, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí José de Arimateia vai lá com Herodes: ei, o corpo é meu. Rapaz, a gente olha os textos, ninguém questiona. Ninguém diz: vamos apelar para o Supremo Tribunal Federal de Roma para que não leve o corpo. Pedido dado, ordem executada, pedido executado. José de Arimateia corre na terçaria, às proximidades do Calvário, e diz: me venda um tecido de primeira qualidade, que eu vou enrolar o Salvador. Aleluia. Foi lá e enrolou Jesus no manto. Chegou na sepultura: eu quero a nova, a que está separada, a exclusiva, que nenhum morto ainda usou. E colocou Jesus lá para dentro, fechou a pedra e foi descansar. No domingo de manhã, quando as Maria, inclusive Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, que foram lá, capítulo de número 16 do Evangelho de Marcos, que foram lá com seus ungüentos, com as suas perfumarias, porque o corpo tinha que ser embalsamado, num termo moderno. Elas chegam de manhã, o túmulo está vazio, e elas questionam entre elas: quem vai remover o túmulo para que a gente possa ungir o corpo de Jesus? Se Jesus não precisou de missa do sétimo dia, para que precisaria de perfumaria? Se quando estava vivo, Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, foi lá ungir os seus pés com unguento e ainda enxugou com o seu cabelo. Deixa eu te dizer uma coisa que alegra teu coração: tudo isso é pela fé que a gente acredita. Herodes se rendeu à ordem do Eterno. Assim diz a profecia: assim como Jona esteve 3 dias no ventre do grande peixe, assim estará o nosso Salvador. Mas ao terceiro dia, domingo pela manhã, o primeiro dia da semana, sepulcro vazio, lenço jogado ao chão, tecido jogado ao lado. E segundo o Evangelho de Mateus, tinha um jovem lá dentro dizendo assim: olha, o que vocês procuram não está aqui, mas ide e anunciai aos discípulos que ele ressuscitou. Só quem acredita fica de pé. Aleluia. Acreditemos nisso. E vamos tocar o nosso cristianismo. Vamos continuar pregando. Você que é do Missão ID, você que é obreiro, você que é presbítero, você que é diácono, você que é dirigente de congregação, você que é do ciclo de oração, você que é do grupo Azar, você que é do jovem, você que é do... Vamos continuar pregando essa verdade. Vamos continuar pregando pela fé. Aleluia. Vamos continuar construindo congregação pela fé. Vamos continuar ganhando alma pela fé. Aleluia. Ah, pastor, mas tem gente aí que não está mais apostando. Tem gente aí que não está mais nem acreditando. Tem gente aí que não está mais nem torcendo. Deixa eu te contar um segredo da fé. Na fé, um com Deus é maioria. Estava Josafá diante de um grande exército. Ele disse: Senhor, como eu pelejo. Ele disse: deixa comigo que eu vou destruir. E Josafá venceu os seus maiorais. Estava Débora, uma juíza. Como vou vencer se sou uma mulher judia no meio de tanta gente? O Senhor dos exércitos falou com ela debaixo de uma palmeira: faça assim, senhora. E ela fez. E Deus deu vitória a Israel pela mão de Débora. Tinha um menino de 17 anos de idade,
sozinho no meio de muita gente. Ele vai com umas marmitex na mão dizendo assim: papai Jessé mandou isso para vocês. Mas o que está acontecendo na Arraial? Quem é aquele cabeçudo? Quem é aquele grandão? O irmão mais velho diz assim: volta para casa, vai cuidar das ovelhas cansadas de papai. Ele disse: não, eu vou sozinho enfrentar o circunciso. Com quem a gente fala? Alguém se mete e diz assim: fala com o velho Saul, medroso, covarde, rei de Israel. Está lá no palácio. Ele vai lá com ele e diz: eu tenho uma história para lhe contar. Eu vim aqui falar de fé. Estava eu cuidando das ovelhas de meu pai e veio o urso. Eu não fui atrás dele, foi ele que veio atrás de mim. Eu estava quieto no meu canto e eu fui para cima dele. Pela fé arranquei a sua força das barbatanas e ele pereceu. No dia seguinte eu estava lá, apareceu um outro animal chamado urso, um leão e um urso. Eu não chamei ele, foi ele que veio querer me testar minha crença. Eu parti para cima e o matei. Qual é o problema desse circunciso? O Senhor dos Exércitos vai te dar vitória, Esaú. E a Bíblia diz que ele vai para o acampamento. O Golias olha para ele e diz assim: mas peraí, estou acostumado em guerra, sempre manda um soldado valente, me manda um menino. Um menino cheio de fé derruba um gigante. Um pequeno, um desprezado, um não conhecido, um comum, um simples, um fedendo a cocô de animal, com fé, vira general. Ele disse: você vem comigo com vara e pau, é? Eu vou arrancar o teu fígado e vou botar o teu corpo para os urubu comer. Aí o da visão disse assim: vem cá, eu também não tenho uma para te falar. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E eu ainda vou arrancar a tua cabeça, para tu saber que Israel tem Deus. Levanta a tua mão direita. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificado, pois, pela fé. Vou repetir de novo, meu filho. Temos paz com Deus. Pela terceira vez, para você entender isso. Justificado, pois, pela fé, nós temos a santa paz de Deus sobre a nossa vida. E diz mais o texto sagrado: que esta paz de nosso Senhor Deus, que veio sobre nós, nos fará entrar pela fé na graça as mansões celestiais diante da glória de Deus. Só quem vai para lá. Então fique firme na fé. Não deixa o inimigo tirar a sua fé. Não deixa o pecado tirar você. Não deixa as tribulações dessa vida afastar você. Não deixa as imperfeições que ora brotam até de dentro de você, da sua mente, do seu coração, para lhe fazer parar, Não deixa o inimigo bater na tua porta e dizer: não vai dar certo, não vai funcionar, isso não é de Deus, tu fizeste errado, tu entrou no lugar. Não deixe, apenas confie. Apenas confie. E o tempo de Deus vai vir sobre a tua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe o nosso ser. Que Deus abençoe o nosso interior. E que nós possamos fazer a obra de Deus com alegria. Pastor Juarez, ora pelo povo. No nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Quantos foram abençoados por esta palavra. Aleluia. Permaneça com a sua mão direita levantada. Vamos orar. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus Pai das luzes, em nome de Jesus. Senhor amado, papai querido, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, que recebemos, Pai, que possamos sair daqui mais abençoados, Senhor, do que entramos nesta casa, porque estamos saindo com a nossa alma alimentada. Senhor da glória, que a tua igreja, Pai, possa permanecer firme, Senhor, caminhando para Canaã celestial. Ó Senhor, firme nesta fé, e lavado, limpado, Senhor, e purificado pelo sangue do Cordeiro. Senhor da glória, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.